Falamos agora sobre as mudanças na regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. As novas medidas devem aumentar o número de estabelecimentos que aceitam os vale-refeição e também vale-alimentação. Sobre este assunto, conversamos com Rodrigo Morowski, economista do Comitê Gestor da Associação Brasileira de Supermercados. Uma ótima tarde a você, Rodrigo. Seja bem-vindo à programação do CNN Money. Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde a todos. Bem recebidas essas mudanças no PAT, já há muito tempo são discutidas novas regulamentações, talvez um novo modelo para os arranjos em que correm as negociações do Programa de Alimentação do Trabalhador. Como a Abras recebe essas mudanças e quais poderão ser os efeitos para o setor especificamente? Veja bem, Gabriel, sim, foi muito bem recebida por nós, porque já é um arranjo que existe há quase 50 anos, vai fazer 50 anos no ano que vem, veja, meio século de arranjo, e é um arranjo, ou seja, é uma moeda que nós temos na nossa economia que ficou absurdamente cara, né? Comparado com dinheiro, Pix, crédito e débito, virou uma moeda que ficou muito comum do comércio como um todo não aceitar. Aquela frase famosa de aceita ticket ou não, né, que o consumidor sempre tem para nós, ou seja, o trabalhador, ela, por fim, pode ser que seja o início do fim da existência dessa frase na nossa economia. Então, assim, o setor ficou muito feliz, não só o setor supermercadista, mas o comércio de modo geral, o restaurante, uma lanchonete, uma padaria, que são estabelecimentos que, de modo geral, nos últimos 5, 6 anos, vem sofrendo tanto com esse meio de pagamento que ele deixou de ser aceito. Então, a expectativa é que agora, com a nova regra, os contratos fiquem mais claros, o custo efetivo total, né, que seriam todas as taxas, tanto de recebimento como as outras taxas que elas acabam cobrando dos estabelecimentos comerciais, ele fique nivelado em no máximo 3,6%. Isso é muito positivo, tá? Deve ampliar consideravelmente o número de estabelecimentos que aceitam esse meio de pagamento e, de forma geral, dá mais acesso ao consumidor, ou seja, fica menos, né, menos intermediação e mais alimentação para o trabalhador. Efeitos para o setor. Nós tivemos mudanças gerais, abertura do arranjo para empresas com mais de 500 mil beneficiários, limite da MDR da taxa cobrada nas operações para 3,5%, na verdade 3,6%, esse é o limite agora, até um pouquinho acima, por exemplo, do que é a média da cobrança do cartão de crédito, que está um pouquinho ali acima dos 3%, 3,22%, se eu não me engano, por uma pesquisa da Ipsos. E também tivemos a limitação do prazo para repasse para as instituições, para os comerciantes, no caso vocês supermercados, agora para 15 dias, antes era de 30 até 60 dias em alguns casos. Qual dessas mudanças pode ter o maior impacto e como vocês, empresas, vão sofrer com essas mudanças? É positivo porque dá mais dinheiro, transforma talvez o menor limite ou a menor necessidade de capital de giro para ficar se financiando. Eu queria entender, de forma geral, qual que é a mudança mais importante que a gente viu nessa nova regra. Ótima pergunta. De fato, os 3,6% ela volta a colocar o voucher de alimentação e refeição em quase que equiparado, um pouquinho mais, um pouquinho acima, como você mesmo disse, dos outros meios de pagamento. Esse é o principal custo que hoje impedia os estabelecimentos de receber. Receber no prazo de 15 dias é uma pequena adequação que foi feita, porque o que acontece? Esse é um tipo de moeda que é uma moeda pré-paga. Então, a moeda pré-paga, o que significa? Que o empregador que pagou, tá, deu o voucher para o trabalhador, ele pagou à vista, né? E a lei, né, 14.442, que saiu em 2022, ela obrigava, né, que acabasse com o famoso rebate, ou seja, o deságio para quem paga o ticket para o trabalhador. E uma das formas de você coibir esse deságio é encurtar esse prazo de recebimento. Então, as operadoras passam a ter mais dificuldade de poder manter o rebate, que hoje já é proibido, tá? E, de modo geral, você vem reduzindo o custo deste meio, ou seja, você vai coibindo práticas que hoje distorcem o programa e que não deveriam mais existir,
mas esse decreto ele foi muito mais efetivo, ou seja, de fato, vamos ter uma evolução desse meio de pagamento desse custo. Então, a taxa, tá? Em 3,6% é uma parte. Receber em 15 é a outra, mas eu acho que o passo mais importante para o trabalhador foi a interoperabilidade, ou seja, as empresas que têm mais do que 500 mil trabalhadores, ou seja, 500 mil cartões, né, no mercado, elas vão ter 180 dias para migrarem para o arranjo aberto. E no arranjo aberto, você tem a bandeira, você tem o emissor e você tem a máquina que a gente chama de adquirente. Então, cada agente faz o seu trabalho, cada empresa de modo independente. Esse, hoje, era a principal barreira provocada pelas 4 grandes operadoras, que detêm praticamente 80% do mercado, de impedir que essas novas entrantes, que são as fintechs, que operam com arranjo aberto, que, como você falou, o cartão de crédito é muito mais barato, ou seja, ela já entrava com a taxa de mercado, agradando muito o comércio como um todo, mas ela ainda enfrentava essa barreira. Então, a interoperabilidade vai trazer a concorrência e essa concorrência vai diminuir o custo desse meio. E assim, reduzindo o custo do meio, ampliando a quantidade de estabelecimentos comerciais que acessam, a gente deve ter uma ampliação de concorrência, tanto no meio de pagamento, como no comércio como um todo. Por exemplo, quando a gente olha para discussões que não estavam, não fizeram parte desta lista de novas atualizações. É o caso da portabilidade. Isso afeta o sistema? Mesmo assim, sem a portabilidade, são boas regras? Como é que vocês recebem a falta desta que era uma das demandas do setor lá no início de 2025? Gabriel, não vamos dizer que é falta, porque nós no setor, a gente acredita que isso foi um dos vários passos que nós vamos dar para a evolução desse sistema. Porque o que acontece? Não existe portabilidade sem a interoperabilidade. Então, primeiro, as grandes empresas precisam entrar no arranjo aberto, e esse arranjo aberto hoje existem câmaras para isso, de compensação, que a gente conhece. Com a interoperabilidade, a portabilidade passa a ser viável. E a portabilidade, para nós, ela é super importante porque ela centraliza o programa, que é um PAT, que é um programa social, né, de renúncia fiscal do governo. Ele concentra os esforços e o foco justamente em quem precisa, é o trabalhador. Ou seja, no futuro, quem sabe um dia, não vai ser mais o empregador que vai escolher qual é o ticket que o trabalhador vai usar. Na verdade, vai ser o próprio funcionário. Vai dizer, olha, eu recebo isso aqui e faço minha portabilidade sem custo, como a lei diz, e ele escolhe o voucher que ele quer. Então, isso amplia o efeito do que o trabalhador pode causar neste meio, ou seja, ampliar de fato a concorrência. Hoje o trabalhador recebe o voucher numa bandeira e ele tem que usar aquela bandeira. Ele não pode escolher o que ele quer. Então a interoperabilidade, ela faz parte de um processo em que a gente possa chegar na portabilidade, que é o fim maior e que de fato ampliaria de modo consistente a concorrência e ampliaria, universalizaria mais o PAT como um todo. E adquirentes em geral, o setor de benefícios, dá para dizer dessa forma, as 4 maiores empresas que dominam 80% do mercado, alegam que essas mudanças, a redução do limite da taxa para 3,6% e principalmente a limitação do prazo para que este dinheiro seja repassado para os lojistas, deve inviabilizar projetos menores e dessa forma concentrar ainda mais o mercado. O setor de supermercados teme que isso aconteça? De forma alguma isso vai acontecer. Por quê? Como todo mundo sabe, 4 empresas dominam esse mercado. Um oligopólio ele coloca sempre uma posição de desequilíbrio e o aumento da concorrência leva a um novo equilíbrio e o novo equilíbrio sempre tende a ser tecnicamente mais baixo. Veja bem, ele não vai inviabilizar porque eu te faço uma simples pergunta. Como poderia hoje uma fintech usar o arranjo de pagamento, por exemplo, como o Visa ou Mastercard, que são os maiores arranjos do mundo, e me entregar para o comércio uma taxa muito mais baixa do que esses arranjos entregam, fazendo exatamente a mesma coisa? O que está acontecendo é que quem estava protegido pela barreira vai reclamar, mas quem está entrando, os novos entrantes, a entrada de novos concorrentes,
ele vai aumentar a concorrência e aumentar principalmente a eficiência. Isso já aconteceu lá em 2010, na quebra, né, dos monopólios, do oligopólio das maquininhas, né? Então a gente já tem uma experiência no meio de pagamento, uma evolução de mais de 20 Tudo bem. anos que o Banco Central promove, de reduções do custo financeiro, né, do sistema financeiro como um todo na nossa economia. Então, assim, é muito natural que quem é beneficiado reclame e fale que fique viável, mas, pasme, e hoje alguém usa um arranjo aberto, alguém me entrega em D+2, que é como um cartão de débito, e está entrando no mercado de maneira competitiva e sem sofrer. Então, como pode isso? É porque existe margem, existe um desequilíbrio que a interoperabilidade vai provocar. Agora, Rodrigo, no começo do ano, o setor apresentou essa modernização do PAT como uma solução para a inflação de alimentos, junto de outras propostas. A gente pode esperar que com essa normatização, com essa nova regra, alimentos fiquem mais baratos ou subam menos nos próximos meses? Os supermercados veem essa possibilidade de uma inflação menor por conta dessa mudança no PAT? De modo geral, sim, tá? Nossa expectativa é essa. Por quê? Porque se tudo for constante, uma hipótese que é bastante absurda, mas para a gente conseguir mensurar, seria muito quase que improvável, porque a gente tem vários fatores que compõem a formação de um preço. Mas pensa comigo, se nada acontecer, se o meu custo com um meio de pagamento reduz, né? Pensa que você vai fazer o preço de uma mercadoria que, recebendo em dinheiro, te custa X, recebendo no Pix é de graça, no cartão de crédito é 1,5%, mas no voucher de alimentação é 17%. Como que você faz? Não existe dois preços para uma mercadoria. Então, isso sim é um componente que tira a pressão de preço. Isso é fato. Não tem como se negar o fato de que este é um dos componentes que vão tirar pressão de preço. Agora, se a gente tem este componente e por um motivo qualquer temos uma intempérie, uma forte chuva, algo que vai afetar o preço do alimento, que isso é super comum de acontecer, acaba que esse efeito fica anulado. Então a gente não tem como hoje mensurar a quanto, mas sim para nós e para o consumidor vai ser sim um fator de descompressão de preço, entendeu? A gente tem essa expectativa sim. Muito obrigado, Rodrigo Morowski. Sempre bem-vindo à nossa programação. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Um bom trabalho a você. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade, Gabriel. Até a próxima. Valeu.